Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então ao nosso segundo módulo aqui no Sola Scriptura, nos 5 solas que a gente está estudando. E eu comecei falando do Sola Scriptura porque ele é a consequência, o Solus Christi é a consequência do que é o Sola Scriptura. Então primeiro a gente viu, nesse primeiro módulo, que a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é a base para nós compreendermos tudo ao redor do mundo, inclusive quando nós falamos sobre salvação. Solus Christus, ele nos mostra quem é nosso Salvador e é de extrema importância que a gente conheça isso. Então, durante essas 7 aulas que a gente vai ter dentro desse segundo módulo, a gente vai verificar como o Solus Christus é aplicável no nosso dia. Quero fazer uma breve introdução aqui do que a gente vai falar nesse módulo. A gente vai falar um pouco sobre o heroísmo nos nossos dias, sobre o Salvador, sobre precisarmos de um herói. Então eu quero que você me acompanhe nesse módulo aqui. Da onde surge a ideia do Solus Christus, para você mais ou menos entender o que está acontecendo. Martinho Lutero, como nós falamos na aula passada, em 1517, na igreja do Castelo em Wittenberg, ele pregou 95 teses que deram início a esse movimento de reforma protestante. Nós estamos em outubro, revisando a reforma protestante, então Lutero deu esse start nesse movimento reformado. 30 anos depois, mais ou menos, Lutero estava num debate em Heidelberg com alguns padres da época e ele citou uma expressão muito interessante, que a teologia, que existia duas teologias que permeavam a história humana e que a Igreja Católica estava abraçando uma e que não era a teologia que a Bíblia mostrava. Então, a teologia da glória e a teologia da cruz, essas duas expressões ele vai utilizar nesse debate. A teologia da glória é a teologia que ele chama de teologia de Babel, a teologia da especulação, a teologia das boas obras e a teologia da mística. Lutero, ele está mostrando para aqueles papas, aqueles padres, para o papa da época, que a teologia da glória, ela estava baseada, primeiro de tudo, na especulação. Então, os padres da época, os monges da época, eles eram grandes especuladores. Eles debatiam questões teológicas até sem sentido. Por exemplo, uma das questões que eles gostavam de debater: quantos anjos caberia na ponta de um alfinete? Qual era o tamanho de um anjo? Qual a proporção? Então, eles tinham debates assim, debates toscos, especulativos, e a teologia católica girava em torno desses debates, os monastérios giravam em torno desse debate, tudo girava em torno dessa especulação. O segundo pilar da teologia da glória, que Lutero vai mostrar para eles, que é o pilar das boas obras. E a teologia católica insistia que a salvação era por meio das boas obras, por meio da igreja, por meio dos sacramentos da igreja. Então, você deveria estar na igreja, fazer parte da igreja, participar dos sacramentos da igreja e, além disso, ainda se esforçar para ser uma boa pessoa, a fim de que Deus pudesse te salvar. E o terceiro pilar da teologia da glória, que Lutero vai dizer, é o misticismo. Então, uma experiência mística com algo sobrenatural, e que era muito comum também na teologia católica medieval a gente ouvir falar de padres que iam para o céu, freiras que se casavam com Jesus e que espiritualmente agora eram casadas com Jesus, participavam de um casamento, entre outras práticas bizarras, por exemplo, de monges eremitas que se exilavam, subiam em pilares, a fim de buscar uma mística mais sobrenatural. Então a teologia da glória ela era uma teologia muito especulativa e que fazia com que o ser humano buscasse algo a fim de salvar. Lembre-se que estamos falando de Solus Christus, estamos falando de Salvador, estamos falando de herói. O que Lutero mostra é que a teologia da Bíblia, a teologia bíblica, ela é baseada na teologia da cruz e não da glória. Nos aponta para um caminho de humilhação onde Deus nos envia um Salvador para nos tirar da situação que nós estamos. Não é especulativa, não é meritória e também não é mística no sentido que a Igreja Católica propusera até aquele momento, mas ela era objetiva. Deus enviava um Salvador para morrer por nós. E Lutero apontava: Solus Christus, somente Cristo é esse Salvador e não a teologia da glória. O Lutero fez um contraste bem interessante. Enquanto a teologia da glória era Babel, te levava até... Babel significa escada para o céu, né? Então Lutero dizia, enquanto a Babel ela tentava construir uma escada para o céu, a teologia da cruz é a teologia Betel.
é a casa de Deus. Então, enquanto a teologia da glória te levava com uma escada como se fosse até o céu, mas não te permitia entrar, a teologia Betel, a teologia da cruz, ela te levava até a casa de Deus, te trazia para dentro da habitação de Deus. Então, esse contraste foi o que deu início a essa expressão Solos Christus e da onde surgiu essa batalha entre um Salvador anunciado pela Escritura e a salvação buscada pela especulação, pelas boas obras ou pela mística. Então eu quero te mostrar nessa segunda aula que nós amamos histórias de super-heróis e de heróis e salvadores. Eu quero te mostrar por que isso faz sentido, tá bom? Te vejo na próxima aula.